Caríssimo diácono Délio, queridos irmãos e irmãs, especialmente crianças da comunidade do Sagrado Coração de Jesus, 4 apenas hoje, que vão fazer a sua primeira comunhão eucarística. Vivemos a alegria desta oitava de Páscoa, domingo da misericórdia, segundo domingo da Páscoa. E nesta alegria desta liturgia, nós vemos esta manifestação do ressuscitado no mesmo dia da sua ressurreição. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, um domingo, por isso é que nós celebramos o domingo como dia consagrado ao Senhor. Domingo significa dia do Senhor, porque como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o primeiro dia da semana, então é uma recriação, é um novo começo, é a vitória de Jesus definitiva sobre o pecado e sobre a morte, que permitiu que nós recebêssemos o Espírito Santo, como nós ouvimos neste Evangelho de hoje. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entra onde os discípulos se encontravam. Entra e os saúda. A paz esteja convosco. O ressuscitado vem nos trazer a paz. Se fosse uma perspectiva puramente humana, né? A gente podia pensar, os discípulos deviam ficar com medo, não só dos judeus, mas quando viram Jesus entrando, com medo de Jesus, porque deviam pensar, e agora vem um puxão de orelha, né? Porque afinal de contas nós todos o abandonamos na hora da paixão e da cruz, né? Ele que anunciou tantas vezes, e eles tinham prometido, especialmente Pedro, que ainda que todos que abandonassem, que ele ficaria sempre com ele, e no entanto todos abandonaram, e Pedro o negou por 3 vezes, além de Judas que o traiu, não já está aqui, não está mais presente, mas eles puderam ficar tranquilos, porque o ressuscitado vem ao nosso encontro, nos trazendo essa paz, shalom, que é reconciliação. Nós vemos que a ressurreição de Jesus é não só uma vitória que ele alcançou, algo que aconteceu na vida dele, pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Pai, mas é algo que diz respeito a toda a comunidade dos discípulos missionários, a toda a humanidade. A vitória do Cristo é nossa vitória. Por isso ele vai chegar e vai dizer, a paz esteja convosco. É paz shalom, significa plenitude de todos os bens. O ressuscitado nos traz a paz, essa paz pela qual anseia o coração do ser humano, como nós cantamos nos Salmos, a minha alma tem sede de Deus. Quando eu terei a alegria de ver a face de Deus? A paz esteja convosco, a paz esteja convosco, especialmente crianças que hoje recebem pela primeira vez Jesus presente no sacramento da Eucaristia. E depois que ele saúda, como é que ele se apresenta? Porque eles estão assim um pouco em dúvida, quem é, né? Quer dizer, vem que é o Senhor, mas ele é o mesmo, mas está diferente, né? Um corpo glorioso. Aí ele, para eles terem certeza de que é o mesmo, ele mostrou a eles o quê? A sua carteira de identidade? Sim. Mostrou suas mãos e seus pés traspassados, as chagas, a prova de amor dele pela humanidade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que amam. Como é bonito pensar que o ressuscitado nos traz a paz e nos mostra as chagas, né? Mostrando o seu amor. Domingo da misericórdia. É um Deus que assume a miséria do ser humano e nos transforma, nos dando o dom do Espírito. Logo depois que ele mostra então essas suas chagas, ele vai dizer novamente, a paz esteja convosco, e ele vai nos fazer participantes da sua missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então essa vitória do Cristo não é simplesmente essa manifestação dele para nos alegrar, é também para nos enviar em missão.
todo aquele que faz a experiência da fé, da descoberta do Cristo ressuscitado, se torna um missionário, alguém que vai testemunhar neste mundo a alegria do Cristo ressuscitado, que traz para todos nós a vida nova. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Depois disso, soprou sobre eles. Esse sopro, ruá, significa a entrega do Espírito. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, o grande dom do Cristo ressuscitado é o Espírito Santo derramado em nossos corações, para que nós sejamos embaixadores da misericórdia de Deus neste mundo, levando o perdão a todos, né? Nós somos aqueles que anunciamos ao mundo: olha, é possível agora viver em paz com Deus, reconciliados com Deus e entre nós. Um deles não estava ali, Tomé. E para nós foi providencial que Tomé não tivesse, porque nós também não estávamos, não é? E nós podíamos pensar assim, que os apóstolos são privilegiados porque eles viram o Cristo ressuscitado e nós não vimos, né? Mas nós vemos por esse texto do Evangelho hoje proclamado, que a nossa situação não é uma situação de inferioridade em relação aos apóstolos. Nós também vemos o Cristo ressuscitado pela luz da fé. Tomé não estava presente. E depois então eles disseram para Tomé, quando ele voltou: nós vimos o Senhor. Mas Tomé manifestou a sua dificuldade de acreditar. Quantas pessoas têm dificuldade de acreditar, não é? Nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, somos pessoas que temos a graça da fé. A fé nos permite ver com mais profundidade. A fé não inventa as coisas, mas a fé nos dá uma capacidade de perceber a presença, a ação de Deus na nossa vida. É dom do alto, é graça. Nós sempre devemos ser agradecidos pela fé que temos. Não é todo mundo que tem fé. E devemos ter também respeito e compaixão e compreensão com aqueles que têm dificuldade de acreditar. E devemos ser pessoas capazes de dar para essas pessoas que têm dificuldade de acreditar um testemunho bonito de anúncio de Jesus Cristo e de vivência da caridade fraterna. São as duas estrelas da vida cristã, por assim dizer, tomando de empréstimo aqui a linguagem de um poeta francês convertido, Paul Claudel, né? A fé e o amor são as estrelas da escuridão da vida, a estrela da manhã e a estrela da tarde. Nós podemos dizer a estrela da manhã, a fé que ilumina, nos descortina o horizonte, e a estrela da tarde, que é a consumação da nossa vida, o amor, na caridade, né? Então, vocês podem ver que toda a liturgia de hoje está perpassada por essas duas virtudes cristãs, virtudes teologais, dom de Deus, fundamentais para a nossa vida. Não tem cristianismo, não tem seguimento de Jesus sem fé e amor, sem fé e caridade. Então o que Jesus vai dizer depois para Tomé? Tomé teve dificuldade disso. Olha, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Bonito também o que está dizendo Tomé. Tomé tem dificuldade de acreditar, não é porque ele é mau, ele não estava presente, ele achou, é bonito demais para eu acreditar que o Cristo ressuscitado apareceu assim. Se eu não vir e não colocar, não só queria ver não, colocar a mão nas chagas, né? E também na chaga do lado, eu não acreditarei. Ele foi sincero, né? E Jesus respeitou essa dificuldade de Tomé. 8 dias depois, Jesus se manifesta e novamente fala: a paz esteja convosco, e já se dirige a Tomé dizendo: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Nós temos aqui na nossa igreja essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, exatamente o lado de Jesus, traspassado pela lança do soldado, né?
põe a tua mão aqui, né? E Tomé agora já não precisa pôr a mão mais nas chagas do crucificado. Tomé responde com a maior profissão de fé que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Ele está vendo Jesus ressuscitado, Jesus com as marcas da paixão, e o que ele disse? Meu Senhor e meu Deus. Ele vê o Cristo e ele confessa que o Cristo é Deus. No Evangelho de João, só em 2 lugares falam claramente que Jesus é Deus. Lá no início do Evangelho, no capítulo 1, no princípio era o Verbo ou a Palavra, e a Palavra ou o Verbo estava com Deus, e a Palavra ou o Verbo era Deus. Então é uma afirmação clara de que Jesus é Deus. E agora aqui, com Cristo ressuscitado, manifestado a Tomé, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Então vocês estão vendo que o ressuscitado, ele quer nos dar o Espírito Santo, para que a gente possa então ter a fé e confessar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus. E claro, para vivermos também na caridade. O Evangelho termina assim, acreditaste porque me viste, diz Jesus depois dessa profissão de fé tão bonita, que é a profissão de fé de toda a igreja, meu Senhor e meu Deus. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então somos nós, que não vimos com os olhos físicos, carnais, mas vemos com os olhos da fé. Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados. Então estão vendo que nós não estamos numa situação de inferioridade em relação àqueles que viram o Cristo ressuscitado? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então a fé. Na primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, porque estava unida, congregada por essa única fé. Mas essa fé levou também a ter um comportamento de fraternidade, de amor, de caridade fraterna. Aí vem o outro tema da liturgia de hoje: fé e amor, como eu estava dizendo. Então a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, não só na fé, mas também na caridade. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais e poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, fé, né? E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Estão vendo a caridade? Então não basta só ter a fé, é preciso também nos sentir um só coração, uma só alma, partilhando o que somos e o que temos. É a fraternidade, é a caridade concreta. Então é um retrato da comunidade ideal. Isso que é dito na primeira leitura de forma concreta, é dito de forma reflexiva, teológica na segunda leitura, a primeira carta de São João, porque aqui também se fala da fé e do amor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Então vocês, queridas crianças que vão fazer sua primeira comunhão eucarística daqui a pouquinho, vocês vão acender as suas velas naquele círio pascal, que se não está aceso devia estar. Eu não estou enxergando aqui, mas vocês vão acender a vela no círio pascal, que é o símbolo do Cristo ressuscitado, luz do mundo. E é o símbolo da fé, essa fé que vocês receberam a partir do batismo, a partir da família de vocês, da comunidade, e que vocês devem alimentar cada vez mais. E o alimento da fé é a oração, e a oração por excelência é o contato com a palavra de Deus e a participação da Eucaristia. E hoje vocês são admitidos justamente a essa mesa eucarística. Mas, ao mesmo tempo que fala da fé, fala do amor.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, um amor concreto, eficaz, que leva à caridade fraterna, como nós ouvimos na primeira leitura. Então, aqui teologicamente, na segunda leitura de hoje, diz: isso é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Essa fé que opera pela caridade, opera pelo amor. Então, que vocês possam crescer sempre mais, queridas crianças que pela primeira vez se aproximam da mesa eucarística, na fé e no amor. Vocês vão alimentar a fé de vocês na comunhão com Jesus presente na Eucaristia, que vai impulsionar vocês a viver cada vez mais no amor fraterno, com a ajuda dos seus familiares, dos membros da comunidade, continuando a aprofundar a fé de vocês na catequese, na participação na vida da igreja, para continuar crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.